Então, legal. Na aula passada, a gente terminou um resultado extremamente agradável, né? De que a amplitude para você ir, né? Do ponto x0 no tempo t0 até o ponto x1 no tempo t1, né? Ou até o ponto x no tempo t, é a soma de todas as amplitudes correspondentes a todos os caminhos, né? Que te levam de x0 até x, né? x0 no tempo t0 a x no tempo t. Né? Então, a pergunta era essa, né? Você sai daqui, chega aqui. Então, cada caminho que você puder imaginar que ligue esse ponto, né? x0 no tempo t0 a esse ponto no tempo t, tem associada a esse caminho uma certa amplitude. A gente pode chamar de φ de x de t. φ de x. Se esse aqui for um caminho x de t, tal que x de t0 seja x0, x de t1 seja x. Né? Se tiver um outro caminho, também ligando x0 a t0, né? Vamos chamar esse caminho de x' t, você vai ter uma outra amplitude dependente funcionalmente desse caminho, de x', né? E assim por diante. Tivemos x de duas linhas, de t, você vai ter aqui x duas linhas. A amplitude, né, total para você sair de x0 no tempo t0, vamos chamar de g, né? Como a gente estava chamando, sair de x0 no tempo t0 e chegar em x no tempo t, é então, simbolicamente falando, o somatório sobre todos os trajetórias de x de t dessas amplitudes. Tá certo? E cada amplitude dessas, né, que a gente descobriu na aula passada, no final da aula passada, cada amplitude dessas era escrito como exponencial de I sobre H cortado S de x, né? Onde o nosso S era a ação do tempo. Vamos deixar assim sempre, imaginar que nós estamos sendo fechados, né? E essa integral entre t0 e t. Certo? Todas as trajetórias que estão aparecendo aí estão submetidas, né, à condição x de t0 igual a x0, x de t igual a x. Tá? Então, na verdade, nós deduzimos para uma classe de sistemas, né, classe de sistemas bastante importante, né, sistemas do tipo com a hamiltoniano dado por P2 sobre 2n mais v de x, né, sistemas unidimensionais, em resumo, né, e, portanto, sistemas que vão ter como lagrangiano um meio de x ao quadrado menos v de x, né? Então, a gente deduziu isso explicitamente para essa classe de sistemas. Sistemas onde o máximo de dependência que a gente tem em P é do tipo P ao quadrado
né? E onde a gente tem um desacoplamento entre P e X, certo? Não há termos cruzados do tipo XP perturbando ali a gente. Professor, nesse somatório de possíveis caminhos aí entram trajetórias com velocidade superior à luz. Isso não vai dar problema depois. Não. Nós vamos comentar um pouco sobre isso mais tarde, né? Principalmente quando a gente falar sobre aproximação semiclássica, né, desse assunto. Então, por enquanto, você pode realmente incluir trajetórias desse tipo ali sem problema nenhum. E o importante observar é o seguinte, que essa conta, né, que está sendo feita aqui, ela não envolve nenhum tipo de operador, certo? Ela envolve apenas funções, certo? Ela envolve funções x de t dadas, né? Então, a ideia aqui é qual? Você tendo uma função x de t, você calcula esse s associado com essa sua função x de t, e exponencial disso obrigatório vezes esse s que você calculou é a amplitude de probabilidade associada com aquele caminho, né? Aí você vai colecionando essas coisas e somando. Não entra operador em lugar nenhum dentro dessa história, né? Se você olhar exclusivamente, né, para aquela forma de calcular a amplitude que está ali, não tem nenhuma discussão operatorial para ser feita, né? E se eu quisesse fazer uma mecânica quântica no espaço público, eu poderia simplesmente fazer essas trajetórias estarem no espaço público? Poderia, né? Quer dizer, a maneira usual, né, de você promover um negócio desse é levar em consideração a curvatura do seu espaço ali na ação, né? Ali você coloca, por exemplo, como ação integral em ds, né? Se você tivesse uma partícula, né? ds é o elemento de linha, né, que você tem no espaço puro. Então isso daqui é raiz quadrada e toda a informação sobre o seu espaço puro está aqui, né, nesse Gemini. Se você dividir por um parâmetro de evolução qualquer, multiplicar, né, você tem a sua ação escrita em termos de velocidade, dx mida tal, dx mida tal, e aqui você tem um Gemini de x, tá certo? Que é um tipo de objeto fixo, né, que está associado com o espaço. Você está colocando lá. Claro que, dado um x em particular, né, você vai calcular esse objeto que está aqui, Gemini de x, dx mida tal, dx mida tal, é igual um número para você, né? E você vai guardar que nem aquele número que estava lá, né? E assim por diante. Agora, tem um problema sério, problema não, característica, né, séria, a ser considerada. Não só quando você tem espaços puros, mas quando você tem sistemas mais complicados, que são as simetrias do seu sistema, né? As simetrias do seu sistema são capazes de transformar o procedimento de soma sobre todas as trajetórias num procedimento profundamente ambíguo. E você tem que remover essa ambiguidade antes de começar a fazer a soma sobre todas as trajetórias. Se der tempo, a gente fala sobre isso bem lá na frente do curso, né? Por enquanto, vamos ser bem humildes e modestos, né? E vamos falar, temos aqui uma partícula no potencial, pronto, né? Isso daqui é facilmente generalizável. Aqui nós temos uma partícula em uma dimensão, né? Mas é facilmente generalizável para partícula em duas ou em três dimensões, ou para várias partículas, né, em potenciais, né, que
que dependem, por exemplo, da distância entre essas partículas, etc. E tal, né? Então não tem nenhum impedimento para a gente generalizar isso para um sistema de N partículas interagentes através de um potencial quadrado. Se você vai conseguir resolver exatamente a integral funcional ou não, aí são outros 500. Né? Então vamos supor que você está falando de N partículas. Né? Se você tem N partículas interagindo umas com as outras através de um potencial que depende apenas da distância entre elas, a parte dependente do momento de cada uma dessas N partículas é igual. É pi ao quadrado sobre 2n, tem 2mi. Né? Então nada impede de você pegar e fazer a integral sobre cada momento de cada partícula que você tem lá e obter uma representação equivalente em termos da Lagrangiana, né? Em termos da ação escrita em termos da Lagrangiana. Não tem problema nenhum quanto a isso. Então isso daqui a gente faz por simplicidade, vamos dizer assim, né? Mas para a maior parte dos sistemas, vamos dizer, não patológicos, né, a gente tem rápida generalização disso. Não tem mistério. Né? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a parte dos exemplos. Né? Todo bom curso de mecânica quântica começa com uma partícula livre. Esse aqui não vai ser diferente. Tá certo? Vamos fazer o exemplo da partícula livre. Esse exemplo deve ser suficiente para vocês desistirem da integral funcional e falar assim, não, era melhor fazer isso aí lá do jeito que eu aprendi a fazer, né, lá na graduação, no curso de mecânica quântica normal, é muito mais fácil do que essa porcaria que você vai mostrar aí pra gente. Né? Mas, tá bom, pode ser muito mais fácil, etc e tal, mas aqui você tem a possibilidade de adquirir uma outra visão sobre o assunto, isso não tem preço. Né? É claro que a gente vai passar por um período aqui turbulento, né? Muita conta, né? Mas o final da história, né? A gente vai ganhar uma compreensão melhor sobre a integração funcional e a gente vai perceber aos poucos, ao longo da evolução do curso, que há outras técnicas, outros métodos de aproximação que a integração funcional torna disponíveis para a gente, certo? Que a gente não veria necessariamente na formulação canônica, né? Quero dizer assim. Né? Então tá legal. Então vamos fazer esse exemplo, né, emblemático, né, da partícula livre. Né? Como eu disse para vocês, vai ser a partícula livre unidimensional, a partícula livre tridimensional. É só você fazer 3 desses integrais, essencialmente vai ser isso. Né? Então a gente vai ter uma newtoniana, né, descrevendo esse sistema. Que é isso aqui, o meio de P2 sobre 2m, né? E o propagador, né? Não. Oi. P2 sobre 2n. Opa. Veio aqui, se prometeu, né? Nosso propagador, né? Ele era dado, né? Ele integral dt de x exponencial i sobre a integral de 0 a t x ponto menos depois sobre 2n. Vamos chamar isso aqui de T barra, certo? Só para a gente distinguir desse T que está aqui, que é o T final, né? Onde a partícula vai aparecer. T barra é esse símbolo de integração. Então, nossas funções vão ser P de T barra x de T barra, né? E x ponto de T barra também. Bom, essa medida dφ, dx, etc e tal, está indicando que eu devo somar sobre todas as configurações, certo?
todas as configurações que eu puder imaginar, né? Configurações x de t existirem aí, né? Com quaisquer configurações de momento p de t. Né? O nosso x ponto, né? Quer dizer, ele é de x dt, né? E a maneira, vamos dizer assim, a maneira que a gente aprendeu até agora de fazer essa integral vai ser a maneira que nós vamos seguir aqui, vai ser a discretização desse intervalo todo, né, em n mais 1 pedaços, ou seja, com n marcos, né, no meio de t0 e t. Né? Então eu vou colocar um epsilon aqui definido com ti mais 1 menos ti, né? Dá na mesma que t menos t0 sobre n mais 1, conforme a gente viu da última vez. Tá? Eu estou pegando o intervalo t menos t0, né? E estou particionando esse intervalo Professor, foi legal. Parte na ação px ponto, legal. Px ponto. Ela veio na aula passada, né? A gente via que a gente tinha que fazer uma transformada de Fourier. Lembra? Que você colocava, inseria, né? Conjuntos completos de operadores de autoestado de momento. E aí você coletava esses caras, você ficava com xi mais 1 pi, pi, xi. Né? Estou falando de bracket aqui, tenta imaginar. Então um dá o conjugado do outro, isso dá exponencial de i, pi, xi sobre h cortado. E o outro dá exponencial de menos i, pi, xi sobre xi mais 1 sobre h cortado. Quando você junta os dois, você tem xi mais 1 menos xi sobre epsilon, né? Multiplicando por epsilon e dividindo por epsilon. Por isso que aparece o x ponto. Um detalhe da conta que a gente fez na aula passada. Né? Bom, outra maneira de ver isso, né, é que você está falando da ação também. Né? E a ação pode ser vista em termos da Hamiltoniana, né, como integral em dt de tq ponto menos h. Eu não entendi. Você já fez a integral? O senhor já fez a integral da ação? Não, isso aqui é a ação. Né? Isso aqui é a ação. Eu achava que o senhor ia ser o termo que o senhor escreveu. Aí eu preciso fazer, eu optei por fazer isso, né, do mesmo jeito que a gente terminou, vamos dizer assim, lá atrás. Né? Quer dizer, eu terminei com um sistema onde eu tinha px ponto menos h. Aí eu fiz a hipótese que o h é quadrático, etc e tal. Fiz explicitamente a integral, né? E aí terminei Eu estava uma olhada, né? Terminei num resultado, né? Que era a exponencial da ação, pura e simplesmente. Certo? Agora, aqui eu optei por fazer isso, por partir desse ponto. Né? Também é possível, e você vai encontrar essa conta feita exatamente desse jeito que você está falando, lá no Feynman, né? Você partir da integral de meio de mx ponto ao quadrado, tá certo? E não integrar sobre momento nenhum. Isso aqui eu estou dando um passo atrás, tá certo? Estou dando um passo atrás. Estou falando, olha, eu vou usar a formulação na qual eu cheguei originalmente, antes de eu usar aquela hipótese de que o meu Hamiltoniano é quadrático nos momentos. Tá certo? Bom, então, tendo feito essa divisão para aqui, o que é dp, dx, esses caras todos que estão aqui, né? Esse dp, ele vira produtório em I, dpi, né? Em cada pi desses, você supõe que é o pi associado com um certo pi, né? E, portanto, a tua integração dos
dpi varia de menos infinito a mais infinito. Né? Então a gente vai colocar, na verdade, J, o índice dele, J igual a 0 até N, né? E o dx, né? A gente vai colocar como sendo produtor de I igual a até N de dxi. Certo? Quando eu faço essa discretização, então, aqui vão me aparecer, né, os termos associados com os P's, né, e os X em cada tempo. P discreto desses, PI, né, discreto que vai aparecendo aqui. Então, a minha integral original, né, ela vai se transformar nesse limite aqui, né? Vocês lembram da vivência do Espírito, né? Não, ninguém lembra. Com certeza ninguém lembra. São anos, né? Transformada de Fourier, cada transformada que você faz é uma raiz do Espírito, você tem sempre cada função XP, né? O PX vem com uma raiz, sobre a raiz do Espírito, então você sempre tem duas da onde do Espírito. Não está faltando para contar, não? Só por aqui não. Então, produtório igual vezes exponencial essa aqui é a discretização daquela integral aqui, né, da primeira integral, menos 1 sobre 2n pj ao quadrado vezes epsilon. Colocado assim, ela fica bem mais simpática, né? A nossa integral funcional é uma coleção de integrais sobre pj, sobre pj ao quadrado, etc. Né? A gente fez essa integral sobre o BPJ explicitamente com bloco indutivo, né? E isso nos deu, né? Torcer para ficar legítimo, se não ficar, você me avisa, né? Exponencial de isso vai ficar. Dá para todo mundo ler? Inclusive a câmera? Então tá.
Então agora o lance é fazer essas integrais remanescentes, que são integrais em xi, né? Tá certo? Mas vocês veem que a tarefa é chata, pelo menos, né? Porque as integrais aqui elas são acopladas, né? Tem, numa soma como essa, tem dois termos que dependem do xj. Tem um termo que envolve xj mais 1 menos xj ao quadrado sobre epsilon. E tem um termo que envolve xj menos xj menos 1 sobre epsilon tudo isso ao quadrado. Os dois termos envolvem xj. Se você quiser fazer a integral sobre xj, que está aqui, né? Então, para fazer essas integrais, eu preciso pegar toda a dependência num dado xj desses, né, e fazer a integral dessa dependência. A boa notícia é que é tudo gaussiano, né, em princípio. Então, não deve ter grandes dificuldades para fazer a integral em si. A gente só precisa ser cuidadoso na coleta dos fatores, né, que estão aparecendo ali. Certo? Legal. Vamos fazendo devagarinho. Fator por fator. Vai ser G vai ser isso aqui, limite, infinito, menos mais 1 sobre 2, integral, introdutório, igual a 2 até n dx. Isso significa que eu vou começar a b igual a 1, vou isolar o termo ti igual a 1 explicitamente ali, certo? Exponencial da mesma coisa que está escrito lá embaixo, só que com o j começando em 2. E o fator que eu isolei, né, envolve toda a dependência em x1 da nossa integral funcional. Né? Vai ser integral de x1. Observa que é de menos infinito a infinito, certo? Porque da onde vem essas integrais aqui, dx1, dx2, dx3? Vem de conjuntos completos que eu inseri. Certo? Sair inserindo conjuntos completos, xx, né? Bracket, né? Então a integral tem sempre menos infinito e infinito. Exponencial, né? De n sobre aqui também. Aqui eu botei. Eu tenho o primeiro termo que é x2 menos x1 ao quadrado, menos x1 menos x0 ao quadrado. Certo? Veja que eu também dividi isso por epsilon, cada um desses vai dar 1 sobre epsilon 2 aqui, 1 sobre epsilon 2 aqui. Eu tinha epsilon aqui, terminei com epsilon aqui embaixo. Né? Então, como eu estou pensando aqui j igual a 2, você vê que é x3 menos x2, o primeiro termo que eu tenho aqui. Certo? Então, os outros dois termos são os dois termos que sobraram que envolvem o x1, explicitamente. Né? Bom, aí vamos considerar esse termo de parênteses aí explicitamente. Então, x2 menos x1 ao quadrado mais x1 menos x0 ao quadrado. Né? Isso vai dar o seguinte. Né? Vai dar x2 ao quadrado menos 2x2 x1 mais x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado menos 2x1 x0 mais x0 ao quadrado. Né? Que nos dá
2x1 ao quadrado, né? Mais um cara que depende de x1, que vai ser 2x1, x2 mais x0, certo? Mais x2 ao quadrado mais x0 ao quadrado, certo? Esse cara que está aí, né, eu quero completar o quadrado associado com ele, certo? De modo a poder fazer a integral do x1, né? Vamos devagar, né? Como é que eu completo o quadrado desse cara? Coloca assim, 2 esse, por exemplo, né? Eu pego x1 ao quadrado menos x1, x2 mais x0 mais x2 ao quadrado. Bom, esse x2 ao quadrado e x0 ao quadrado eu não preciso colocar aqui, não. Ali em cima é menos ou mais? Em cima da onde? Aqui, né? É mais. É do somatório ali, não tem que ser mais. Tinha que ser mais também. x2 ao quadrado mais x0 ao quadrado. Então esse cara aqui está na forma x1 ao quadrado, x1 vezes alguma coisa, né? E eu vou somar e subtrair alguma coisa para completar o quadrado dele. Que coisa que eu tenho que somar ou subtrair, né? Eu tenho que somar x2 mais x0 ao quadrado sobre 4 e subtrair x2 mais x0 ao quadrado sobre 4. Que é esse termo aqui ao quadrado, esse termo aqui sobre 2 ao quadrado e menos ele, né? Tudo isso, na verdade, tem que ser feito dentro do parênteses, que está aparecendo aqui, e tem um 2 aqui do lado de fora. Então, na verdade, o cara que eu tenho que somar e subtrair tem que estar dividido por 2, não por 4. Certo? Eu vou pegar o cara que é o mais, colocar aqui dentro do parênteses, ele vai ficar x2 mais x0 ao quadrado sobre 4. E o resultado que está aqui, né, vai ser 2 vezes x1 menos x2 mais x0 sobre 2 ao quadrado. Certo? De fora do parênteses, eu tenho x2 ao quadrado mais x0 ao quadrado menos aquele cara que está lá. Então eu vou ter x2 ao quadrado mais x0 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre 2 menos 2x2 x0 sobre 2. Tá? Então aqui vai ficar x2 ao quadrado sobre 2, x0 ao quadrado sobre 2, menos 2x2 x0 sobre 2. O resultado é x2 menos x0 ao quadrado sobre 2. Certo? Só separar isso aqui, né? Continuidade lógica. Então, olha só, estou fazendo esta integral aqui, né? As outras não quero, esperando lá, ansiosamente, esse é o momento. Né? Então vamos lá, vou continuar fazendo aquela integral lá. Então,
a integral em questão, deixa eu isolar aqui, é a integral sobre dx1 exponencial de IN sobre 2 epsilon h cortado. E aquele cara todo que estava lá, né, eu consigo mostrar que dá 2 vezes x1 menos x2 mais x0 sobre 2 ao quadrado mais x2 menos x0 ao quadrado sobre 2. Certo? Bom, essa exponencial disso mais isso, né, pode separar a exponencial disso vezes a exponencial disso. E aqui não tem x1. Então eu posso sair com isso da integral sem problema nenhum. Né? Vou resolver o problema assim. Isso aqui exponencial de IN sobre 4 epsilon h cortado x2 menos x0 ao quadrado. Né? E aí sobra a integral, eu vou chamar de x barra 1, tá certo? Essa quantidade aqui. Posso trocar a medida x1 para x barra 1, dx1 igual a dx barra 1. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma translação em x1. Né? Estou trocando x1 por x1 mais a. Esse a aí é algo que não depende de x1. Né? Portanto, dx1 barra é igual a dx1 nessa história. Então, o que está aparecendo ali vai ser exponencial de IN sobre 2 epsilon h cortado, né? 2 vezes x1 barra. Então, vou tirar o 2 aqui da jogada ao quadrado. Certo? Pronto, né? A minha integral que aparece agora é a integral de Fresnel, que é a continuação analítica da integral gaussiana do plano complexo. Né? Se não tivesse esse i aqui, tivesse um menos aqui, por exemplo, né? Seria a integral gaussiana normal. Né? O resultado dessa integral está aqui, né? Vai ser raiz de π sobre a, onde a é que aparece aqui na frente da variável que está ao quadrado. Né? Então isso aqui vai ser π epsilon h cortado sobre IN elevado a meio, tá certo? E o que sobrou lá, exponencial de IN sobre 4 epsilon h cortado, os 2 menos x0 ao quadrado. Pronto. Podemos comemorar, né? Das infinitas integrais que tem para fazer, a gente fez uma. Maravilha. Né? Uma delas. O resultado dessa integral, né, depende de x2, tá certo? Portanto, vai ter que ser levado em conta na próxima integral que eu fizer aqui, de dx2. Então, vamos lá. Todo mundo armado aí de paciência, né? Por amor de Deus. Se alguém levantar para sair meio ponto a menos, né? A média geral do curso. Isso não está valendo. Não vai gravar. Mas depois eu vou precisar de assédio. Assim. Bom, fiquem tranquilos. O que a gente está fazendo? A gente está procurando um padrão, certo? A gente vai procurar esse padrão. Quando a gente achar esse padrão, a gente vai esquecer, pelo amor de Deus, né? Parar com esse negócio aqui no momento.
Né? Se eu tirar isso também. Né? Então vamos colocar o resultado dessa primeira integral aqui, né, de volta dentro do cara. Então agora o nosso G xt x0 é 0, ele vai ser ainda o limite quando a gente tem infinito de n sobre 2π h cortado epsilon elevado a π mais 1 sobre 2 integral promotória igual a 3 agora, certo? Estou singularizando a integral com I igual a 2 para a próxima, para aumentar. I igual a 3 até N, os desquisitos, exponencial, somatório, I sobre H cortado, somatório, J igual a 3 até N, né? J igual a 3 significa que os termos, o primeiro termo que vai aparecer na soma vai ser x4 menos x3. Tá? O termo x2 eu vou puxar de volta do mesmo jeito. J igual a 3 até N, Gn epsilon sobre 2, xj mais 1 menos xj sobre epsilon ao quadrado vezes isso aqui, integral dx2 menos infinito. Infinito. Tá? E aqui vai aparecer. Bom. Esqueci de colocar aqui o fator que eu acabei de coletar, né? Esse π epsilon H cortado sobre IN. Né? Deixa eu inserir aqui, ó. I epsilon H cortado sobre IN elevado ao meio. Certo? Eu estou integrando sobre isso, então já vou tirar da integral logo. Né? Vou integrar x2 para exponencial. Aí tem uma coisa completamente análoga àquela que está ali, né? Só que vai ficar x3 menos x2 mais x2 menos x1. Não. Igual a 2, vai ficar x3 menos x2. Certo? Não. Bom, beleza. Olha só. O nosso primeiro termo foi J igual a 1. Ele tinha x2 menos x1 e tinha x1 menos x0 dentro da história. Quem sobra dependendo de x2 aqui? Né? Exatamente x3 menos x2. O próximo termo que vai ter aqui no somatório vai ser x4 menos x3, conforme eu falei aqui para vocês. Então só tem esse termo, exponencial de IN sobre 2 epsilon H cortado x3 menos x2 ao quadrado. Tá? E mais o nosso amigo que apareceu daqui. Né? IN sobre 4 epsilon H cortado, ele vai aparecer como mais x2 menos x0 ao quadrado. Certo? A estrutura notavelmente semelhante, né? Não fosse por esse meio, né? Que está aparecendo aqui.
2 epsilon da quantidade. Né? Então tem que, de novo, né, completar quadrado desses caras aí. Nessa integral que eu tenho que fazer. Certo? Vamos lá. x3 menos x2 ao quadrado mais 1 meio x2 menos x0 ao quadrado x3 ao quadrado menos 2x3 x2 mais x2 ao quadrado mais 1 meio x2 ao quadrado menos x2 x0 mais x0 ao quadrado. Isso aqui, isolando mais uma vez os termos em x2 ao quadrado e em x2 linear, eu vou ter 3 meios x2 ao quadrado mais menos x2 que multiplica 2x3 menos x0 mais x3 ao quadrado mais x0 ao quadrado. Isso sobre 2, né? Então temos que completar o quadrado desse cara também. Vamos lá. Então isso daqui dá 3 meios x2 menos 2x3 menos x0 sobre 2 ao quadrado. Então eu coloquei o cara com sinal de mais ao quadrado ali dentro, multiplicado por 3 meios. Eu tenho que subtrair esse cara aqui, 3 quartos, 2x3 menos x0 ao quadrado. Certo isso? E agora, esse cara aqui vai virar 3 oitavos 4x3 ao quadrado menos 4x3 x0 mais x0 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais 1 meio x0 ao quadrado. Tem menos 3 meios x3 ao quadrado mais x3 ao quadrado a menos 1 meio x3 ao quadrado. Tem menos mais 3 meios x3, x0. Não? Tem 3 oitavos mais 4 oitavos dá 1 oitavo. Mais 1 oitavo. x0 ao quadrado. Menos 3 oitavos.
fora, sabe onde é que aqui? Houve um erro. O senhor definiu a velocidade as J mais 1, JN sobre Epsilon. Lá no início. Ah, Por que tem um 2 não? 2 não. Embaixo. Aqui está o 2, né? Velocidade não tem 2. Velocidade é xj mais 1 xj sobre epsilon. Velocidade ao quadrado, xj mais 1 xj sobre epsilon, tudo isso ao quadrado. É o meio de mv2, né? Aí o meio está aqui, no lugar. Deixa eu ver se eu estou no mesmo ponto de partida, cara. Peraí. X3 mais x0 o que mais? Tem um 3 soltando nessa região daí. Portanto, tem que ser mais x0. 3 faltando aonde? Nessa região que você corrigiu esse mais que está falando. Mais também. É dividido por 3, não por 2. Não, é, vamos lá, Aqui embaixo. devagar. Aqui embaixo. Nessa linha, Exato. Aí é dividido por 3. aqui tem que ser dividido por 3. Você colocou o 3 em evidência ali. Não, aqui tá legal. Porque o que interessa aqui é o que eu estou subtraindo. Acho que tem um 3 aí no lugar. O que interessa aqui é o que eu estou subtraindo. Eu estou subtraindo 3 meios desse cara. Eu somei. Desse cara ao quadrado. 2x3 mais x0 ao quadrado sobre 4. 3 meios disso está aqui. Aqui, eleva isso aqui ao quadrado. Vou ter x2 ao quadrado vezes 3 meios. Eu vou ter 2x2 2x2 vezes 2x3 mais x0 sobre 2, que dá x2 mais vezes 2x3 mais x0, com sinal de menos. Isso multiplicado por 3 sobre 2. Tudo bem. Mas então vai aparecer um fator 3 em cima que não existe. Não, agora, que mais? Continue levando ao quadrado. Ah, entendi o que você fez. E aqui o resultado que eu vou ter é um fator 3 meios. Então, na verdade, eu devia ter colocado 3 vezes em evidência e botado 2 terços, não é isso? Tá, peraí, só um minutinho. Eu vou ver se esse passo intermediário está legal. Até aqui nós estamos bem. Nosso problema está daqui em diante. Né? Vou apagar isso aqui, ó, daqui em diante. Vamos fazer mais devagar um pouquinho. Eu botei 3 meios, x2 menos 2 terços. De 2x3 mais x0, mais x3 ao quadrado, mais 1 meio, depois x0 ao quadrado. Aqui eu não fiz nada. Aqui eu fiz não completei quadrado, não fiz nada. Não? Agora eu tenho que completar o quadrado desse cara. Então, eu tenho que somar e subtrair aqui dentro desse parênteses um termo que seja 2x3 mais x0 sobre 3 ao quadrado. Então, agora x2 menos.
isso ao quadrado. E agora, o que eu tenho que subtrair vai ser 2x3 mais x0 ao quadrado sobre 9 multiplicar os 3 números. Certo agora? Mais x3 ao quadrado mais 1 x0 ao quadrado. Então vamos lá. A ciência, vamos ver. Se passa intermediário para grau. Certo, agora para grau. Para ter que mostrar que isso aqui dá um negócio razoável. Não aparece aqui não. Não aparece aqui. Os dois subiram ali, vai pegar Os dois subiram onde? terceira linha de baixo para cima. Aqui? Não, terceira linha. Não, começa daí. x2 vezes 2x3 mais x0. Certo. Aí você bota. Aqui no x2. Não, aí tem que ficar. Mas deu certo. Não tem problema. Só esqueci de escrever. E agora você está fazendo ao quadrado. Então vai ter o produto desse com x2, duas vezes. Que é o que está aparecendo aqui. Está faltando x2 aqui. Bom, vamos pegar aquele segundo termo aqui. Vamos só considerar esse cara aqui. É menos 3 2x3 mais x0 sobre 9. Mais x3 ao quadrado menos x0 ao quadrado. Então, esse cara aqui eu já posso tirar aqui. Está menos 1,5 4x3 ao quadrado mais 4x3 x0 mais x0 ao quadrado sobre 6 mais x3 ao quadrado mais 1,5 x0 ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2 terços de x3 ao quadrado mais x3 ao quadrado dá 1 terço de x3 ao quadrado. Depois eu tenho de novo 2 terços de x3 x0 mais menos 1 sexto de x0 ao quadrado menos 1 sexto mais 1,5 2 sextos são 1 terço x0 ao quadrado. Então isso aqui está dando 1 terço x3 menos x0 ao quadrado. Certo? Então o que resta ali naquele ponto que está lá. Tá? Nossa integral, então. Fazendo que o J é igual a 3, 1 igual a 3, 2x, e a gente tem o fator y h voltado
elevado ao meio. E aqui o que está sobrando vai ser exponencial de π sobre 2 epsilon da quadrada de 1/3 x3 menos x0 ao quadrado vezes a última integral x2 da exponencial sobre 2 epsilon ao quadrado x2, 3 meios, né? x2 menos 2x3 mais x0 sobre 3 ao quadrado. Certo? A integral em si que a gente tem que resolver é só essa última, né? Aqui novamente vale a mudança de variável de x2 para x2 barra, né? Certo? E o fator que vai aparecer na frente, então, né, vai ser raiz de π sobre isso que está aqui, né? Multiplicando o cara ao todo. Né? Vai ser π 4π epsilon ao quadrado sobre 3π n elevado a μ. Professor, vamos voltar para a questão, só para dar uma ideia. É que assim, a gaussiana não é x ao quadrado x sobre 2 sigma. Tudo ao quadrado. Não, depende, você pode definir assim, eu estou definindo assim, exponencial de menos ax2 dx é igual a raiz de π sobre a. Eu sei, isso que assim, para fins práticos, se você define ela como 2 sigma, na hora que você integra a gaussiana, vai ter que dar uma gaussiana de novo. Só que esse 2 que você coloca ali embaixo, ele não vai te atrapalhar na conta posterior. Entende? Por isso que eu falei para a definição de velocidade, você colocar um 2 epsilon ali do lado. Mas eu não posso, não tenho liberdade para isso. Sei lá. Multiplica por 2, divide por 2? É. Não, deixa em paz, cara. Deixa eu fazer minha conta do jeito que eu quero. Eu sei disso. Esse 2 te deixa. Tô brincando. Esse 2 que você tira, ele vai aparecer atrapalhando depois. É outra Não, gaussiana. ele não está atrapalhando porque eu não estou fazendo a primitiva dessa gaussiana também. Entendeu? É que aparece aqui tem 1,5 tá? Você fez aqui pelo quadrado. Não tem problema. Não tem, do jeito que está aqui, as coisas estão bem, no princípio. Eu não estou me sentindo atrapalhado em nada. Assim. Tipo assim, você me diz uma coisa, você está discordando da conta, do resultado dela, que aí a gente realmente tem que pensar, né? O que a gente está fazendo. Sei lá, eu não estou dando muita fé. Não, mas não tem negócio de fé, não. Peraí, vamos devagar então. Para tudo. Não precisa parar a filmagem. Onde é que você não está levando muita fé? Não, começou a aparecer esse 3 aí, 3 meios. Entendeu? Tem que aparecer esse 3, você vai ver por quê. Tem que aparecer? Tem. Então tá. Tem que aparecer. Tá errado ou tá certo? É a única pergunta que eu estou te fazendo. Deve estar certo, só que eu imagino se Tipo assim, eu estou fazendo isso aqui nesse grau de detalhe
justamente porque eu quero fazer com vocês. Né? A opção seria fazer o seguinte: olha só, o negócio está aqui, vai lá e faz, não tem de papo. Mas não, eu acho que tem uma função didática na gente fazer isso juntos, inclusive errando, né? E tal, porque você viu que eu fiz a maior confusão, uma lameira aqui. Mas a gente já saiu lá, não tem problema. Né? Vocês conseguiram corrigir, viram lá, mas estava faltando e tal, não sei o quê. Ah, você errou aqui, botou 2 terços, é legal fazer isso, tá bom. Pelo menos uma vez na vida. Né? Agora, é diferente se estiver errado. Entende? Se não estiver errado, eu te peço paciência, realmente, né, para a gente fazer desse jeito, porque estão aparecendo fatores aí que vão ser importantes para mim mais na frente. Tá? Essa é a questão. Agora, se você estiver vendo alguma coisa errada, vamos conversar sobre o que está errado. Fala, professor. A única maneira de você calcular o propagador exatamente é pela definição da integral do caminho, discretizando o tempo, discretizando o espaço, integrando tudo. Não pode calcular exatamente mais fácil. Não, tem um monte de outras formas de fazer isso. Tem um monte de outros jeitos. Inclusive, a gente vai depois falar de um outro jeito. Né? Por exemplo, a gente vai resolver o oscilador harmônico, né? De um jeito que não tem nada a ver com isso aqui. Né? E fazer o limite quando o ômega tende a zero do oscilador harmônico vai dar isso. Né? Essa, por exemplo, é uma outra forma. Né? Outra forma é você lembrar que o propagador ele é uma função de Green de um certo operador diferencial. Né? E resolver passando essa função de Green, em princípio, às vezes através de transformar de Fourier, por exemplo. Nesse caso aqui, da partícula livre, deve dar para resolver fácil. Né? Sem maiores problemas. Agora aqui, o negócio é psicológico. A gente está fazendo isso, né? Porque eu quero produzir mesmo uma impressão em vocês. Né? Não de medo, não. Tipo assim, em que grau, né, que a gente está manipulando esses objetos. Né? Quer dizer, essa é a primeira conta até o fim que a gente vai fazer. Perfeito. Mas não tem outras formas, tem a expansão semiclássica, dá para fazer assim também, sem maiores problemas. Mas aqui nós estamos jogando pelas regras da integral de caminho. Né? E qual é esse jogo pelas regras, entre aspas? Né? É o seguinte: para cá você eu divido, né? Eu enxerguei o tal do caminho aparecendo, porque eu fiz esse particionamento, né, em N intervalos, N subintervalos, e eu fiz integrações sobre esses N subintervalos. Então, a ideia é assim, que uma vez na vida, realmente, a gente veja explicitamente essa integração acontecendo para cada uma dessas partições, para a gente não ter dúvidas realmente do que está rolando. Está acontecendo isso. Aí depois a gente vai ganhando confiança com a integral de caminho, e a gente vai progressivamente enxergando outras maneiras de fazer essa conta que não guardam essa similaridade longínqua com essa coisa que a gente está fazendo agora. Né? São mais elegantes, são mais interessantes, envolvem métodos matemáticos mais sofisticados e tal. Né? Mas vamos dizer assim, eu acho que posso estar errado, não nego isso, né? Tipo assim, para mim, quando eu fui estudante, né, esse professor sempre é assim, né? Pelo menos o professor que não é mais sádico, né, ele gosta de entregar para os caras, para os alunos, o que para ele funcionou. Para mim funcionou muito bem ver pelo menos uma vez a integral de caminho feita exatamente do jeito que os caras mandaram fazer, ou seja, caminho por caminho. Né? Ou seja, integral por integral. Você não disse que o negócio era integrar cada um desses xi, então integra aí, desgraçado. E vê o que dá, entendeu? Quer dizer, a moral dessa história aqui é muito mais, como eu disse, psicológica do que propriamente prática. Essa não é de forma nenhuma forma mais prática de fazer integral de caminho. Provavelmente nós nunca mais vamos fazer integral de caminho desse jeito. Tá certo? Agora, ela tem essa vantagem de que ela é completamente pura e honesta, ou seja,
É exatamente o que você se propôs a fazer, você está fazendo. Você está integrando sobre cada um dos dxi de menos infinito a mais infinito e vendo o que dá. Né? Lá na frente, se você tiver problemas algum dia, você pode voltar nessa conta aí e pensar sobre as etapas dessa conta e falar como é que são os meus problemas vistos desde essa perspectiva. Entende? Essa aqui é mais ou menos a ideia de a gente fazer essa conta aqui. Né? Eu avisei no início que era chato, de qualquer forma. Legal, olha só. Primeiro deixa eu conferir para ver se está tudo certo. Né? Calma lá. Uma coisa interessante que tem já várias coisas interessantes dá para a gente ver que estão aparecendo por aqui. Né? A primeira delas é que você, mesmo tendo aqui um negócio realmente chato, né, de completar quadrado, etc. e tal, fazendo a conta certa, né, com toda a paciência, etc. e tal, a gente chegou num resultado que envolve x3 menos x0, tá certo? No final da história. A gente também chegou num resultado que era π h cortado sobre m, mais ou menos da mesma forma como o outro cara estava ali, né? Só que com fatores diferentes, 4/3 nesse caso. Né? E tem um potencial para a gente chegar em fatores numericamente diferentes disso, né? Na próxima etapa da nossa conta, porque aqui apareceu esse 1/3 de x3 menos x0, quando tinha na etapa anterior. Tá certo? Mas agora todo mundo mais ou menos já pegou a forma como a gente pode fazer essa conta que está aqui. Né? Quer dizer, a próxima contribuição disso daqui vai ser o termo j igual a 3, então você vai pegar aqui x4 menos x3, né? Desse lado que está aqui, e vai juntar com esse 1/3 de x3 menos x0. Né? Tem que completar quadrado, do mesmo jeito, é um saco, né? Fazer tudo direitinho, devagarinho, mas em princípio não tem nenhuma parte dessa operação, né, que esteja fora do alcance de ninguém aqui. Né? Então o negócio é ir para o próximo, ir para o próximo, ir para o próximo. Fato que vai se repetir na próxima etapa. Aí sim eu já vou colocar para vocês o resultado dessa conta. Tá? Vamos lá, vou escrever devagar. Próxima etapa, a gente vai ter o seguinte, G
fatores que eu consegui até agora. São π, epsilon, sobre o cortado, sobre o fator que eu peguei agora, beleza? 4π, epsilon, h cortado, sobre 3π, elevado a meio. O próximo fator agora, ele vai ser o seguinte. Aqui vai aparecer o exponencial de πn sobre 2 vezes 4 epsilon x5 menos x0 ao quadrado. Aqui tem um padrão se formando, né? Então, ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2. Os 2, eu vou escrever 2 vezes 3. E aqui eu vou escrever 2 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2. Dá para ver o padrão aparecendo? Isso aqui é o resultado da próxima etapa da conta. Certo? Aqui apareceu 4 epsilon, da mesma forma como aqui aparecia 3 epsilon, né? Se a gente quiser colocar da mesma maneira para lá, né? Fica 2 vezes 3 epsilon, né? Com a variável x3. Ali aparece 2 vezes 4 epsilon com a variável x4, né? Com a variável x5, né? A gente já pode planejar, né, a próxima etapa da história. O que eu espero que vai aparecer inserido aqui vai ser 2, 4 π epsilon h cortado sobre 5 m. E aqui na exponencial vai aparecer m sobre 2 vezes 5 epsilon. x5 menos x0 ao quadrado. Então tem uma lei de formação, né, aparecendo nessa história. Então